Meus amigos, a promessa do Pedrinho não se cumpriu. O Vasco não terminou no G8 e o Casimiro está puto, desabafa e vamos ver o desabafo honesto de Casimiro Miguel. Uma pergunta aqui. Muito pra trás. Quantos pontos o Vasco teve no campeonato? 45. Fez o que precisava. Não. Então é um bom momento. Vai, bota a vinhetinha do homem aí. Solta a vinheta, dá teu papo, Casimiro. Hoje melhor mudar, dá teu papo do Ana. Hoje promete. Casimiro Miguel. Fala, cara. Atlético Mineiro, 5 gols de Júnior Alonso, Hulk, 2 do Dudu e 1 contra do Vitor Luiz. Vasco, 0. Dá teu papo. Não, cara, eu falei, tive a oportunidade de pincelar, né, o Vasco, enquanto a gente tava falando de outros times aqui. Caralho, o Casimiro tá ficando careca, né, Um velho? resultado que eu falei essa frase. Olha o cabelo do Casimiro, dá pra ver aqui o aeroportozinho, ó. Caraca, ele já tá aquele careca que tá se recusando a ficar careca. Pô, Casimiro, você tem dinheiro, velho. Faz logo um implante aí. Entendeu? Vai na Turquia e já faz implante. Não existe forma melhor de você sintetizar o que foi o ano do Vasco do que esse jogo. Mas 5x0 pro Atlético Mineiro. Cara, o Atlético Mineiro também se arrastando. Crise. A torcida puta com os donos. Vocês levaram 5 do Atlético Mineiro. É muita vergonha. Esse jogo é a síntese do que foi o ano do Vasco. Onde você tem o Hugo Moura sendo expulso mais uma vez de uma forma completamente... Mano, o Hugo Moura é impressionante. Ele não aprende. Ele não aprende, o Hugo Moura, velho. Desde a época do Flamengo é a mesma coisa. patética, né? Mas um lance bem parecido com o lance que ele teve lá contra o Fortaleza, um pisão por trás, completamente imbecil. Um negócio idiota. E você tem peças, cara, que não podem estar jogando com a camisa do Vasco. A verdade é essa, eu não vou ficar aqui citando nomes, porque são profissionais. Olha aí, ó. Olha o efeito media training. Todos têm família, todo mundo tem mãe. Minha mãe tá vendo o programa agora e falando, porra, meu filho, porra, corta esse cabelo que tá ridículo, mãe, meu cabelo tá caindo. Tá mesmo, viu? Tá mesmo. O cara não tinha visto esse vídeo antes, cara, mas tá mesmo. Faz essa barba que tá ridículo. É ridículo com barba ou sem barba, mãe. E aí cada ser humano tem a sua particularidade. As pessoas estão vendo e ninguém gosta de ficar sendo humilhado. Mas eu também não gosto de ser humilhado. E hoje o torcedor do Vasco mais uma vez foi humilhado, irmão. A verdade é assim. Pra eu, torcedor do Vasco, velho, que ele é muito 8 ou 80, entendeu? O Vasco ganha 3 seguidas. Eu vejo o comportamento da torcida do Vasco, parece que os caras vão ser campeão mundial, velho. Os caras ganham 3 seguidas, isso aqui lá, BBP. Não é assim não, brother. O Vasco chega numa semifinal de Copa do Brasil desmoralizado. O Vasco tá desmoralizado, irmão. O Fluminense hoje, de novo, lotou o Maracanã, fez o dever de casa, foi direto pra Libertadores. No Vasco e Fluminense vai ter um Maracanã de maioria vascaína, porque a torcida do Vasco, cara, não tem o que falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco faz o seu papel, a torcida do Vasco apoia, a torcida do Vasco lota o estádio, a torcida do Vasco compra ingresso no jogo da volta. Eu não sei como é que vai estar, mas pelo menos 50-50, ou eu não sei se pouco mais pro Fluminense, eu não vi as últimas parciais, mas esgotaram os ingressos, a torcida do Vasco certamente vai estar em peso no Maracanã no segundo jogo. Só que assim, cara, como é que chega o Vasco? E aí você vê, tem a mudança, né, porque o Hugo Moura é expulso, o Verratti tem que sair, o Verratti sai puta, é um dos líderes do elenco, como é que só mexer no vestiário? Aí o Verratti saiu puto mesmo, eu vi o vídeo. Então, eu acho que esse jogo é o retrato do que foi o ano do Vasco. É o retrato. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, de verdade, Igor, é um milagre, mano. É um milagre, mano. Pois é isso que o calendário acontece. O Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil. O calendário tem essas bizarrices, né? Que hoje seria milagre que tá jogando. Cara, o Vasco perdeu 7 nos últimos 8 Vasco. E isso, cara, não tem justificativa, cara. É. O salário do Vasco não está atrasado. O Vasco não estava com a corda no pescoço. Não tava, mano. Não tava. Se você voltar esses 8 jogos pra trás, o Vasco tava a 2 pontos do Fluminense. A 1 ponto do Botafogo. O Vasco tava olhando pra cima. Cara, é um negócio surreal. E assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Assim, é difícil de você... Claramente, no caso do Vasco, alguma coisa aconteceu entre o Diniz e os jogadores. Claramente. Eu vi gol contra o Vitor Luiz, que tá no Vasco. Vitor Luiz tá no Vasco. Você concorda do time que o Vasco entrou em campo hoje? Vou dar a escalação pra quem não viu o jogo, tava preocupado contra o jogo. Fusato, Tietchan na lateral direita, Oliveira, Freitas e o Vitor Luiz, Hugo Moura que foi expulso, Matheus Carvalho, o Paulinho, Matheus França, o DVD e o Verratti. Vasco também entrou só os reservas, né? Concordo, tem que poupar. Tem que poupar o time do Vasco. O time do Vasco tá cansado. Cansado de perder. O Vasco tá cansado de perder. O time do Vasco cansou. O time do Vasco foi espancado pelo Mirassol, o time do Vasco foi espancado pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, o time do Vasco foi espancado pelo Grêmio. Aí cansou. Aí tem que poupar. Tem que poupar os jogadores. Estão fazendo um papel tão excelente que eles têm que ser poupados. E aí o time reserva fez o papel que o time titular também faria, perdeu o jogo. Assim, cara, é muito difícil. Eu vou te falar, eu tenho pra mim, o time do Vasco subiu num salto, cara. A gente fez o jogo aqui, no Vasco e São Paulo. Não. Time do Vasco subiu no salto uma porra. Vocês, torcedores do Vasco, vocês são os eternos otimistas. Não vem com o time do Vasco, não. Isso aí é a torcida falando que vamos ganhar, que é isso o que lá, é o Vascão sem freio, é top 8, é vídeo do Pedrinho falando, eu falei que era top 8. O Ancelotti estava lá. Caralho, os caras vão meter até o Ancelotti no meio, o que é que tem a ver, cara? Recebeu informações que tinham olheiros lá, pessoas de outros clubes lá pra ver jogadores do Vasco. Eu recebi a informação, mas é a coisa mais normal do mundo, cara. Os caras estão vendo o Ryan,
Essa é a coisa mais normal do mundo. Sabe aquele momento ali que o Vasco perde o São Paulo? Que foi culpa do Diniz, na minha concepção? Muito do que aconteceu. Sim. Não só do Diniz, mas também do Diniz. Muito dele. Mas muito do Diniz. O Vasco degringolou, cara. Eu acho que em algum momento o Vasco acreditou que era um super time mesmo. Mas aí eu acho que enquanto o Botafogo, o jogo seguinte Não. O Vasco acreditou, não. Vocês, a torcida do Vasco, colocou que agora é o Vascão sem freio. competiu. Mais do que o Diniz Não. contra o Botafogo, o Vasco não O Botafogo competiu. foi uma vergonha. Vergonha. Eles tinham que pedir perdão pra torcida do Vasco depois daquele jogo. E o Juventude? E o Grêmio? Pior ainda. E o jogo do Pior Grêmio? ainda. Cara, não dá pra normalizar. Nos últimos 8 jogos você perdeu 7. Não, esse salário, volta a mesma coisa que o salário tá atrasado? Tá atrasado. Tem alguma... O que tá rolando, Mas mano? é que essa parada do salário é uma rolando? coisa que ela fica até fora da equação, porque, porra, Não, porque em outros times, cara, que entram nessa espiral negativa, você fala assim, não, perdeu o vestiário, não, que o salário tá Não, atrasado, ambiente. não, que prometeram um bicho e não pagaram, não, porque não sei... Cara, não tá acontecendo isso. Isso aí é o leque de argumentos do futebol brasileiro, né? Tá perdendo, salário atrasado. Tanto que a torcida do Vasco vai lá protestar, vira e fala assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente tá vindo aqui protestar, acho que pela primeira vez em muito tempo pra criticar a diretoria. Pra vocês, não Porque era os caras estão pagando o teu salário, os caras estão pagando o teu direito de imagem, os caras estão pagando o bônus, os caras estão te oferecendo as condições de trabalho, o que tá rolando, cara? A gente tá vendo o Vasco em campo, o Vasco tá andando. Então assim, caralho, aí o Vasco vai, agora o Vasco vai esperar, porque o Vasco foi em 14º. Vai abrir mais uma vaga pra Sul-Americana. Os times, os 4 que estão acima da zona Sul-Americana, vai abrir uma vaga Sul-Americana. Só a Sul-Americana culposa pro Vasco, mas não queria ir pra Sul-Americana. o Vasco Ele vai pra tentou. Libertadores, ele vai pra Exatamente, ele Sul-Americana. tentou não ir de toda forma pra Sul-Americana. Vai acabar indo pra Sul-Americana. Cara, você vê os jogadores do Vasco andando em campo, mano. Andando. Os mesmos. Volto a repetir, cara, o Hugo Moura foi expulso hoje de novo. Caralho. Sabe, um negócio que não dá pra entender. E assim, uma expulsão completamente idiota. Mas é, o Hugo Moura, assim, Porra, meu irmão. o Hugo Moura não pode mais vestir a camisa do Vasco. Ele foi o jogador que mais... Uau, Donan. Que conclusão, hein, Donan? Porra, mano, que análise. Porra, impressionado. Sério que você chegou nessa conclusão do Hugo Moura agora? comprometeu o ano do Vasco em vários momentos dentro de campo, irresponsabilidade, é expulsão atrás de expulsão, é falha atrás de falha, né? O torcedor não aguenta mais, já não tem mais nenhum clima. Repito, é uma vergonha o fim de temporada do Campeonato Brasileiro do Vasco. O Vasco se colocou numa condição de buscar um G8, e vocês, jogadores, que tiraram essa condição via Campeonato Brasileiro. Você perder 7 jogos de 8, uma reta final assim, ridícula, postura de um time que se achava uma máquina, um esquadrão e não competia. Eu lembro muito bem no vídeo seu, Donan. O Ryan, 40 milhões de euros. Cadê o jogador de 40 milhões de euros? Cadê o super elenco, as contratações? Não vem com esse papo, não. O Vasco achou. Pra você ver, os caras colocam o Vasco no patamar que ele não é. Aí quando acontece as merda, falta de postura. Falta de postura. Não, os caras erram na análise. É momento, o Vasco teve um momento no campeonato. Como o Ceará teve um momento e caiu. Entendeu? O Diniz foi muito mal em várias partidas também. Não dá pra você ter o quinto melhor ataque, é a terceira pior defesa. O Welcome to Fernando. Mas quando tava ganhando o Fernando Diniz, vocês não falavam isso, né? Vasco tomou 60 gols no Campeonato Brasileiro. 60 gols no Campeonato Brasileiro. E aí eu repito, aí não tem como não falar de novo sobre a filosofia de jogo do Diniz. O Vasco não é um time equilibrado. O Vasco é um time desequilibrado. Eu acredito que time equilibrado é campeão. Por isso que o Cazé tá falando que pra você almejar e sonhar com uma Copa do Brasil, é milagre. O Vasco vai precisar render o que rendeu Você é babão. naquela sequência. Foram 4 vitórias seguidas? 4 seguidas. 4 vitórias. Vai ter que render assim, Mas não perfeito. Mas é que você tá dentro de um O contexto. Vasco foi o terceiro time que mais perdeu. E outra coisa, Esse é o problema. só pra finalizar. O Vasco perdeu 25, o Juventude perdeu 21. Mas não, você vê, ó, o Vasco é o time que mais perdeu, porque não é essas coisas todas, cara. Nunca foi. O Vasco, ele teve um momento no campeonato. É isso. Momento. E o Futebol não é ciência exata, mas eu acredito em processo de trabalho. A gente fez um jogo aqui na Cazé TV que o Vasco mereceu e ganhou do Fluminense no 2x0. De lá pra cá, o Vasco desabou. E o Fluminense voou, cresceu com grandes trabalhos do meu dia. Então assim, eu acredito no processo de trabalho, o Fluminense foi incorporando, foi se organizando, e o Vasco não é virando a chave, quinta-feira agora vai jogar bola. Mas eu tenho que falar isso, toda vez tem que ser um chato aqui. A torcida faz tudo por esse time, faz tudo por essa instituição, vai lá, vai lotar quinta-feira, vai lotar no domingo no jogo de volta. Quero ver qual vai ser a postura. Cara, ainda Então, o que eu ia falar é o seguinte, o Vasco foi o terceiro time que mais perdeu no campeonato, o Fluminense foi o terceiro time que mais venceu. O Fluminense tá colado com o Cruzeiro. Sabe quantas derrotas o Vasco teve? Um turno inteiro. O Vasco perdeu 19 partidas no Campeonato Brasileiro. Não é. A galera vai falar de Carille. Cara, o Diniz perdeu o jogo pra caralho. Não, É É o surreal. time do Diniz. É o time do Diniz, pô. É o time do Diniz, não é o time do Carille. É isso. Agora, sobre Copa do Brasil, o que acontece é o seguinte, quando um time tem uma capacidade criativa... Deixa eu te fazer uma pergunta.
Em que momento que a diretoria do Fluminense, que os jogadores do Fluminense, que a torcida do Fluminense ficou falando, o nosso negócio é a Copa do Brasil? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, irmão. O Vasco só fala dessa porra. O Vasco tava em 8º falando da Copa do Brasil. O Vasco tava em 10º falando da Copa do Brasil. O Vasco tava em 12º da Copa do Brasil. O Vasco só ficou nessa porra de Copa do Brasil e esqueceu de jogar, irmão. O que o Fluminense fez? Mas eu acho que o Fluminense já pegou a vaga dele direto nos isso, Libertadores. claro. Você não tem certeza que você vai ganhar uma competição eliminatória. Mas olha só, eu concordo, eu acho que o Vasco abordou da maneira errada o andamento desde da classificação até agora, só que pro Vasco é muito diferente do que é pro Fluminense, a Copa do Brasil. O que eu quero dizer com isso? O Fluminense, institucionalmente, se ele não vence a Copa do Brasil, é ruim. Mas o ano foi bom. É ruim, mas não é nem só analisar sobre o ano. É ruim, mas é dentro de um contexto em que o Fluminense nos últimos anos ganhou o Campeonato Estadual, ganhou a Libertadores, foi até sempre. O Vasco, se não ganha a Copa do Brasil, ele vai olhar pra assim, ele vai olhar pra um ano, ele vai olhar, não vai olhar aqui nos últimos 2 anos. Ele vai olhar os 20 anos passados. Ele vai olhar 20 e vai assim, fudeu, tem 20 anos que a gente não ganha nada relevante. A análise do Luizinho aqui foi 10 vezes melhor do que o Donan. Recente é outro. E aí ele Esse tênis do Donan é massa, eu tenho ele. Aliás, rapaziada, New Balance patrocina nós. Esses tênis aqui da New Balance, eu tenho eu acho que é esse, é porque é a cor às vezes da câmera. Mas esse tênis aqui é bom, velho. É caro, mas é bom. Se da New Balance aqui, rapaziada, quem puder comprar, esse é bom. ele não olha isso como uma tábua de salvação. Ele olha como uma parte da reconstrução do clube que tá. O Fluminense vem sendo protagonista nos últimos segue anos. se refazendo. O que eu acho só é que o Vasco pega o jogo anterior a esse da derrota agora foi Vasco vence. Perdeu o Mirassol. O Vasco, hoje eu não vi o jogo, mas o Vasco ele produz algumas oportunidades. Não, hoje não. Hoje não foi o caso. Hoje pareceu apelado. Hoje pareceu apelado. O jogador a menos de 25. E eu vou falar mais. apelado. O Vasco hoje, desculpa, gente. O Vasco hoje, ele não tinha nada a ganhar com o jogo. Se ele vence a partida, se ele bota seu time titular e vence o jogo, Mas tomar ele de 5 também é foda, mano. Não. Tamo junto, rapaziada. Acabou aqui.